eles Tem a também. literatura infantil é rica? Tem muito, Tem muita coisa muito, boa? muita coisa boa. Hoje em dia no Brasil foi publicado de tudo. O Brasil, por conta dessa comunidade homeschooling no Brasil, que tomou a frente desse negócio, foi publicado muito material agora, a coisa tá voando. Então eu leio para as meninas à noite, a gente reza algumas orações e ainda consigo passar esse tempo, mais tempo com a esposa. Então, todo dia eu consigo dar um tempo para a vida espiritual, um tempo para exercício, um tempo para leitura. E mais o tempo do trabalho com a família. Então, agora, qual é o negócio? Disciplina muito rígida, tem que ter o horário ali, sai de uma coisa vai para outra bem rígido. Então a agenda tem que ser absoluta. Claro que de vez em quando você estoura a agenda, tem um negócio dá errado, mas isso é a vida normal. As pessoas às vezes também estão muito noiadas. Simplesmente a vida é assim. Agora, você tem que excluir os vícios. O problema das pessoas acharem que não dá tempo de fazer tudo é que o cara tá maratonando 60 séries no Netflix, tá indo lá não sei o quê, tá criando coisas. Mas você vê de vez em quando uma série no Netflix? Total, Não? à noite às vezes assiste direto. Eu tava assistindo agora, eu nunca tinha assistido, tinha assistido um começo e não tinha acabado. Tô assistindo agora Chernobyl, na verdade não é série da Netflix, mas Chernobyl começou, que é uma belíssima série, uma baita série da HBO. Fica a recomendação, aliás, muito bem feito, Chernobyl. Muito doido. Muito interessante. E aí eu tava assistindo uma história trágica, né? Uma história bastante trágica e tal. Enfim. Eu tava assistindo com a minha esposa. É interessante conhecer um pouco mais dos dramas pessoais ali no meio daquela catástrofe. No meio daquela catástrofe. E aí eu tô assistindo isso com a minha esposa, a gente assiste direto, filme, um monte de coisa, encaixa na rotina perfeitamente. Então, quando as pessoas falam que não tem tempo, meus alunos, imagina, dou aula pra um monte de empresário, é tudo atarefado pra caramba. O que acontece é que às vezes as pessoas estão com mais falta de organização, na verdade, que com falta de tempo. Acho que tem uma confusão muito grande entre as duas coisas, né? Porque a gente é atraído até pelo próprio celular, o sistema operacional, essa confusão toda dessas novas coisas. Pipoca um monte de notificação, fica girando um monte entre de aplicativos, vai do Instagram pro WhatsApp. Aliás, a gente se empolgou no papo aqui e falando em rotina e organização, faltou a gente falar da Dinox, que é nosso grande patrocinador também aqui. Essa churrasqueira que está aqui atrás, que eu já sou embaixador da Dinox há mais de 5 anos. É uma churrasqueira que surgiu da churrasqueira a gás de embutir de aço inox, daí o nome Dinox. Só que ela tem uma tecnologia autoral que praticamente não faz fumaça. Então ela tem um reservatório embaixo com uma bandeja coletora, que você coloca um pouco de água, os queimadores são laterais assim. A gordura não cai diretamente no fogo, sabe? Então, praticamente não faz fumaça, ao mesmo tempo tem um poder de caloria absurdo. Aquela ali é a versão elétrica, EDXX 300, que é a versão elétrica. E hoje eu até virei um dos sócios da empresa, de tanto que eu acredito. E eles estão apoiando aqui também o canal Leda Para falar de uma maneira bem popular, você faz o churrasco na sua casa e não fica defumado. Eu acho isso importantíssimo, porque você está com uma roupa, com uma echarpe, acabou de lavar a cabeça, daqui a pouco já está... Se você está numa churrascaria ou numa churrasqueira normal, você já está todo cheirando a carne. Ninguém quer ficar assim, né? Não, então, essa daqui eu acho trago uma para a sala, do lado da mesa de importante. jantar, ela tá ali, Isso aí, eu faço acho churrasco aqui dentro, é o super meu inclusivo. destaque. Eu destaco isso. O Brasil tem uma característica que me incomoda muito, que é assim, todo político que vai fazer campanha, para qualquer cargo aí do município ao Poder Executivo, ninguém fala em educação. Quer dizer, fica uma coisa, né, sempre uma nomeação política de uma coisa que não é um sucesso, não tem um compromisso. E eu fiz, durante um tempo, uma coisa que eu achava muito legal, que era uma mesa redonda para professores. E foi no governo, eu não tenho nenhum partido político, foi no governo, ele já morreu, inclusive o ministro, que era ministro da Educação, era o Paulo Renato, e ele mandou para as escolas, foi uma pessoa que eu vi com preocupação com a educação. Ele mandou o videocassete e a gente fazia uma mesa redonda com os temas transversais: lixo, água, meio ambiente, etc, etc. E eu acho que falta isso na educação. Para mim tem Como que... falta lições de financeiras, de mundo financeiro, da vida econômica. Falta isso. Falta comprometer as crianças. Eu me lembro quando o Duda era pequeno, tinha umas aulas no colégio que eram de trânsito, e que tinha a semana do trânsito, e a pessoa ficava
falando, aí você não está usando o cinto, papai, não sei o quê. E, entendeu? Era bacana isso, comprometer a criança com coisas da vida real e educá-la para a sociedade. A minha proposta... E a gente eu fiz isso durante um tempo e gostei muito de ter feito, sabe? Sim, a minha E proposta... eu não sinto essa preocupação Não, agora mais. zero. Ninguém nem sabe o que fazer. Todo, assim, a nossa... eu acho que de maneira muito clara, assim, da parte progressista só vai vir ideia ruim, porque a ideia já está errada. Da parte da direita também a pessoa não se forma para saber o que falar, então também fica o caos absoluto, ninguém sabe o que está falando. E quando alguém se candidata falando de educação, em geral não é eleito. Não, e também... Não, e fala de educação como se fosse uma coisa de recurso. Recurso. Né? Vou botar mais dinheiro e tal. Vou mandar mais dinheiro para cá, mais dinheiro para lá. Para mim, assim, em termos de Ministério da Educação, vamos lá. Então, a primeira coisa já saiu errado, porque o Ministério da Educação foi criado por Anísio Teixeira, baseado nas ideias de John Dewey, que para mim já estão erradas, já não funcionam. Então, o ponto de largada já foi ruim. Eu acho que aquilo ali tinha que ser resetado completamente, dar um reset, falar, tá tudo errado, vamos voltar do zero. Começar de novo. Começar outro perfil de educação e vamos dar matemática forte para as crianças, igual Singapura fez. Tem até um método Singapura de matemática. Vamos voltar aqui para ler grandes livros, é o Great Books mesmo, vamos fazer um negócio de Great Books, inclusive do português. Vamos ler Camões, vamos voltar para foco em livros, botar as crianças para lutar jiu-jitsu, para saber se defender, para ter uma noção de coisa. Exercício físico mesmo forte. Responsabilidade e respeito, que o jiu-jitsu ensina isso. Total, disciplina, hierarquia, ordem. Botar as crianças para correr, fazer reflexão. Não, eu vou te falar, o futebol eu acho que ele tem uma coisa muito interessante também, assim como o jiu-jitsu, porque ele é um esporte que envolve corrida em campo aberto, mirando sempre o objetivo da bola, agindo em estratégia, então é uma coisa coletiva, tem a coisa do time ali, né, dos dois times pensando estrategicamente. Tem a parte futebol também... eu acho que ele seria mais pedagógico se ele fosse dado nas escolas de uma maneira mais performance, né? Porque o problema é que normalmente como ele é dado, joga a bola e fala, vamos lá. Como se fosse uma brincadeira. Como se fosse uma brincadeira. Eu, da minha experiência de vida, assim, de escola, dessas coisas, os meninos que treinavam para competir no futebol saíam muito fortalecidos pelo futebol. Sim. Muito mais do que os que só jogavam recreativamente ou totalmente recreativamente. Aqueles que vieram... Me lembra, esse menino é de competição, é do clube. Esses realmente você via na cara deles o esporte. Então acho que o futebol... Mas acho que o futebol e o jiu-jitsu são muito complementares na formação do caráter, sabe? Sim. Porque o jiu-jitsu é uma coisa meio solitária, né? Por mais que tenha toda a parte do grupo e não tal, é um quando esporte você coletivo, está performando, é um contra um. Eu acho que eles podem ser, eu só defenderia que o futebol fosse mais performático. Performático no sentido de exigente mesmo, do ponto de vista mais treinamento também. Um pouco da experiência do pessoal que treina nos clubes mesmo, porque eu pelo menos eu me lembro do futebol. Juvenis e até infantis... Há experiências interessantes nessa área. Tem experiências super interessantes. Eu tô falando do futebol também porque virou uma referência nacional, claro, né? Tipo, o futebol como ser o grande esporte mais são os dois esportes de referência do Brasil, né? Sim. Acho que a gente está citando esse. Mas é muito legal isso. Eu acho que é fundamental. Tinha aquele programa do... Duda muito criança no jiu-jitsu. Eu sempre fui generalista nos esportes quando eu era criança. Eu tinha fase futebol. Tênis, jiu-jitsu, boxe. Sabe? Eu nunca fui muito profundamente num esporte só. Mas isso é muito bacana. Eu acho que essa experiência de ter esportes é muito boa. E claro que tem, novamente, aí pensando na educação no Brasil como um todo, tem que se fomentar outros esportes e incentivar as pessoas que tiverem interesse neles e colocá-los lá. Mas eu insisto que... o futebol é muito democrático também, né? Sim, mas... Qualquer campo de várzea, qualquer cidadezinha, qualquer lugar tem um campo de futebol. Qualquer campo, verdade. Mas também o jiu-jitsu também, que qualquer pessoa pode treinar. E o que eu acho que é muito bom também é a experiência de defesa pessoal, que eu acho que carece para muitas pessoas hoje no Brasil, que eu acho que era fundamental. Mas independente, disciplina física é uma parte que tem que estar forte. Tem um programa do Kennedy, no lugar chamado La Sierra. Recomendo fortemente para as pessoas que procurem isso. Claro que a questão da dieta é fundamental. As crianças precisam de proteína. É muito importante. Demonizaram também carne dos animais, produtos animais em geral, besteira. Devemos voltar para isso. Entraram com óleos vegetais no lugar de gordura natural, animal. Isso não fez bem para ninguém. Isso aí abaixou a testosterona das crianças, prejudicou a performance. Com certeza, então... desafio de memória, teste cognitivo, botar as crianças para treinarem memória.
essencial. Educação empreendedora total, defende demais. A criança realmente empreender, mas é dinheiro. Gente, não é esse o ponto. Ela produzir algo e ver o efeito que aquilo tem no mundo. Isso é fundamental. Educação financeira. Educação financeira é fundamental. Eu tenho uma implicância incrível com as pessoas, os políticos que são contra a educação financeira na escola, alegando que as pessoas são pobres, aí não precisam de educação financeira, quando eu acho que mais pobre que mais precisa de educação esse financeira. raciocínio de pobre, é rico, é tolice Entendeu? pura. Ah, não, então é pobre, então não pode ouvir música clássica. Isso é burrice. O preconceito está na pessoa que está falando isso, Claro. claramente. Tipo, E a gente teve no Rio uma experiência maravilhosa feita pelo Globo, que eram os concertos para a juventude, que era na Quinta da Boa Vista, só com música clássica, lotava a multidão, as pessoas ficavam em silêncio absoluto, pessoas de periferia, de comunidade, pessoas muito pobres que iam, e que ficavam deslumbradas, nunca tinham ouvido aquilo. Total, acho que tinha que se E foi fomentar uma a música experiência clássica. muito feliz, assim, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de mostrar outro som, né, para as pessoas e perceber como elas gostam. Eu incentivo demais Coisa música boa, todo mundo clássica. gosta. Eu acho que a música clássica é essencial, porque é a mais formativa. Mas tem as músicas populares. Maravilha, mas é que em primeiro lugar, a música clássica vai abrir uma porta cultural gigantesca para a criança. Depois, se ela for aprender música moderna, ela vai aprender com muita Claro, vai facilidade. aprender música Mas o popular mais brasileira, formativo tudo, é o né? clássico. Não tem dúvida alguma. Uma criança precisa tocar piano, uma criança precisa tocar um violino, um negócio que é dificílimo aprender por aí. É a mesma coisa, mesmo o violão. Ela aprende o violão clássico, é totalmente diferente dela começar só pelo moderno. Então, super incentivo. Acho que a música clássica tinha que ser a base da educação musical das crianças, não tenho dúvida alguma sobre isso. Matemática muito forte, o português muito forte, focado nos clássicos. Isso aí já seria a base. Hoje estão tentando jogar um monte de conteúdo nas crianças, porque não tem nada a ver. E aí jogam doutrinação política, que é a pior coisa possível. Esse é o pior. A criança não tem que estar discutindo a tese política do não sei o que. Isso não é o tema da educação infantil em nenhum nível. Então, eu entendo que tem tem que mudar, resetar esse sistema completamente, mudar para esse paradigma. É assim, tão simples quanto. Eu não, acho que hoje joga contra, né? O sistema educacional joga contra a educação. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.